tarde, bom dia. Estamos iniciando mais um programa do Desenvolve Vale. A nossa preocupação é sempre trazer conteúdos que interessem a você, telespectador, principalmente na sua melhoria de vida, no desenvolvimento da nossa região, em pontos que são essenciais para o crescimento pessoal, para o crescimento profissional, e aqui a gente se encontra uma vez por semana. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante. Todo mundo escuta falar educação, educação, mas às vezes a gente banaliza isso como sendo algo muito comum e que todo mundo tem acesso. E você sabe que o que faz diferente uma pessoa, que o que faz diferente uma região, uma cidade, é realmente um bom acesso à educação, uma boa formação familiar. E hoje eu tenho uma convidada especialista, muito especial, Andréa Andrade. Andréa, que é uma grande educadora, é um prazer muito grande você vir participar aqui de um programa do Desenvolve Vale, que tem na sua essência a preocupação de trazer ferramentas para uma sociedade melhor. Então, seja muito bem-vinda. Andréa, ela é uma empresária, educadora, tem um livro aqui que daqui a pouco eu vou falar dele, lançado recentemente. Queria dar as boas-vindas a você e falar como que a gente pode trabalhar um tema tão amplo, né? Principalmente na juventude. Bom dia, Andréa. Bom dia, uma alegria estar aqui com você, muito obrigada pelo convite e principalmente de perceber esse tema, né, no Desenvolve Vale e perceber a educação dessa forma, porque a educação, eu acredito que seja não só estratégica, mas ela é um tema transversal do que a gente busca, que é o desenvolvimento sustentável, né? Sim. Então, é realmente uma alegria. Só que é bem amplo. Então, é muito amplo, né? Quando fala em educação, as pessoas já pensam logo só na escola, né? É verdade. É o acesso à escola. É. Mas eu, conversando com você, eu vi que você já tem um olhar muito mais amplo do que só a escola. A escola é parte, é isso mesmo? Com certeza. A escola é parte. A gente fala hoje em educação ao longo da vida, né? Então, é a capacidade da pessoa se autoempreender nessa jornada de educação para a vida inteira. Então, as bases, elas têm que ser dadas na educação básica, no que fundamenta a vida de uma pessoa, tanto pela família, contextos sociais e escola. Mas a pessoa, hoje em dia, principalmente com um mundo complexo e dinâmico como está, se a gente não caminha por conta própria, com a nossa aprendizagem ao longo de toda a vida, eu estou aprendendo, você está aprendendo continuamente, né? Algumas pessoas, soft skills, o que é isso? Quer dizer, a gente está aprendendo o tempo inteiro. O tempo todo. Né? Agora sim, o normal hoje, o obrigatório de uma criança, a faixa etária dela entrar na escola é a partir dos 6 anos? A partir dos 4 anos. Agora é dos 4 anos. Desde 2013, a educação básica brasileira passou a ser obrigatória a partir dos 4 anos de idade. E essa idade hoje é uma idade importante, quer dizer, ele entra na escola aos 4 anos, isso deve ter tido um motivo para a formação dele. Com certeza. É a partir daí que ele começa a adquirir assim, conceitos básicos da sua personalidade, tudo isso, ou ele já vem? Na verdade, é antes disso. Antes disso. Né? A gente sabe o impacto, até na vida intrauterina a gente sabe que o desenvolvimento já ocorre, já está ocorrendo, né? E nós temos a primeira infância hoje, a neurociência está muito subsidiando a educação de forma muito poderosa hoje em dia. Sim. E nós sabemos, pela fisiologia do cérebro da criança e pelo desenvolvimento, pelo estudo do desenvolvimento, não só cerebral, como pela perspectiva da educação, que a primeira infância é crucial para o desenvolvimento de uma pessoa. Que seria de que faixa etária? É do 0 ao 7. Do 0 aos 7 anos. Isso. Então, por isso que para nós, no Brasil, ter tido essa política de antecipação da educação básica obrigatória para os 4 anos é um ganho considerável. Quando a gente pensa no acesso a creches, a gente ainda não tem um acesso universal a creches. Né? São José dos Campos parece que não tem vaga, São mas José é fora do mapa, uma ilha né? de excelência. Quer dizer, que a nível de Brasil, creches realmente tem filas de espera, né? Sim, até isso onde... ajuda na formação da criança também. Com certeza, porque você tem hoje pais e mães trabalhando e essa criança, estando assistida numa creche, ela tem um outro olhar. Um olhar de pessoas que estão em formação, que se prepararam para estar lá, com um espaço físico adequado
E a gente tem dados terríveis, né? Então, hoje a gente vive uma situação dura para a educação, eu diria. Então, você tem ali um tripé de preocupação envolvendo saúde mental das crianças, dos jovens, das próprias famílias, dos professores, mas vamos falar das crianças aqui. Você tem a questão da saúde mental, você tem uma questão de defasagem de aprendizagem em função do contexto pós-pandemia. Certo. E do tempo que as crianças ficaram fora da escola, principalmente nessa idade, o impacto é enorme no desenvolvimento das crianças. Qual idade que Do foi 0 a pior? 7. De 0 a 7. Eu diria que para todas, mas todas, sem dúvida. nessa idade, como é que você vai fazer online, né? De forma tão efetiva? Porque você tem questões do próprio desenvolvimento da criança. E né? assim... E o terceiro pilar é a violência. É a violência. Que a gente ficou Esses 3 abalado pilares, quer dizer, eles traduzem ali uma importância que vai servir para o resto da vida dele. É isso? Não, eu estou dizendo esses pilares hoje que a gente vive no contexto de desafio para as escolas, né? Mas se ele não for e bem por isso tratado, a educação ela é muito sem importante. dúvida. Né? E principalmente na perspectiva do desenvolvimento integral dessa pessoa e não só Sem o desenvolvimento das habilidades acadêmicas. Por isso que cada vez mais se fala no desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Eu vejo, a gente está ouvindo muitas pessoas falando aí dos desafios de saúde mental, crise de ansiedade, e meio que virou comum agora falar que é crise de ansiedade e tal. Mas eu acho que as famílias também têm que ter uma responsabilidade grande com os filhos, né? Eu vejo muita gente hoje tendo filho sem ter talvez aquele planejamento mínimo para poder ter uma dedicação. E as crianças vão meio que crescendo com políticas públicas, se tiver, se não tiver, é na rua. E isso prejudica muito o futuro, né? Acho que essa formação, esse planejamento familiar também é algo que a gente entende, porque só a escola não dá conta, né? Não, e a família é o primeiro base, núcleo né? de formação da criança, é muito importante, né? Sem dúvida. Agora a gente tem contextos muito distintos, né? E mesmo no Brasil, não sei se daria para a gente generalizar, mas eu não poderia concordar mais com você, que a primeira questão é haver um planejamento mínimo, né, dessa família, porque a chegada de uma criança muda totalmente. Lógico. Né? Eu entendo as pessoas que falam, eu não mudo nada na minha vida por causa da minha criança. Mas é preciso mudar. É lógico. É preciso incorporar uma rotina em que essa criança ela seja respeitada nas suas necessidades de criança. Sem então, dúvida. ela tem necessidades específicas de sono. Então, quanto mais nova, mais tempo de sono e numa regularidade. E fora as outras necessidades de alimentação, de cuidado, de afeto, de brincar, né? Não é simplesmente ter um filho. Não. André, nós temos um breve intervalo comercial. Nós estamos conversando aqui com uma grande educadora, Andréia Andrade. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta. Hoje conversando aqui com uma grande educadora, Andréia Andrade. Que desafio que é criar um filho. Criar na forma correta, de se preocupar com todas as necessidades, não só materiais, mas emocionais, na sua formação de um filho. Porque ter filho e botar para o mundo criar é fácil, mas não é o melhor caminho. Isso vai ser o reflexo da sociedade lá no futuro. André, a gente falava dos desafios. O Brasil está melhorando no acesso das crianças à educação? Com certeza. Hoje a gente tem praticamente 100% das crianças na escola. Se a gente pensar que foi ontem, né, que a gente universalizou a educação, mas nós temos muitas diferenças. O Brasil é enorme e nós temos redes paralelas, então você tem escolas públicas, escolas particulares. No contexto das escolas públicas, você pode pegar o exemplo de São José, né, que eu falo com muito orgulho. Verdade. É uma rede municipal de excelência, um corpo técnico maravilhoso e com um trabalho fantástico, coerente e constante ali.
Mas São José não é a realidade do Brasil. Não é a né? realidade do Brasil. E você tem ilhas de excelência aí em alguns estados, mas você ainda não tem uma situação coesa, uma situação que você possa generalizar em termos de Brasil, né? Então a Isso gente tem fica muito muitas deficitário. muitas desigualdades. E Quer dizer que o acesso público, tirando São José, algumas cidades, de forma geral, não dá para competir hoje com a rede privada, né? na verdade, quem tem que garantir é a educação pública, né? Porque Mas se ela é na deixar a educação desejar, né? pública que concentra a maioria dos estudantes. É claro que a rede particular ela faz aí um equilíbrio e distribui esses alunos, mas a grande massa depende do governo, dos estados, dos municípios. Né? Eu acho que então, em termos de educação pública, a gente precisa falar da educação pública de qualidade cada vez mais. E tem orçamento, né? Com Você sabe que certeza. existe uma lei que, não sei se o telespectador sabe, com certeza a André sabe, que obriga o investimento mínimo né, dos Do órgãos orçamento. do orçamento público para a educação. Eu sei que tem cidades, estados que não conseguem gastar de tanto dinheiro. Às vezes falta competência ali da pessoa gerar uma boa política pública, É verdade. né? Porque é muito triste você ver um jovem com muito talento, e tem pessoas que vêm de classes sociais menos favorecidas, com potencial. Eu acho que a oportunidade, a gente defende muito isso. Num determinado momento da minha vida, eu fui presidente da Fundas, que é uma entidade que fiquei por 4 anos lá. E na época nós inauguramos o CEPAS, que dá oportunidade. Sim. Eu vi jovens ali tendo caminhos maravilhosos, se dedicaram, abraçaram a oportunidade. Nós tínhamos convênios com empresas grandes, os que se destacavam iam fazer estágio nessas empresas e de lá acabavam sendo contratados. Então acho que você está tocando num ponto extremamente importante, né? Da gente tentar sempre preocupar com qualidade e gerar essa oportunidade. Agora, tem os cansados também, que isso estão em todas as classes sociais, os que não querem levar a sério a vida. É possível mudar um jovem que não quer estudar, que não quer ir para a escola, porque ele vai ser um custo para o país no futuro, né? Ele vai ser uma despesa para a gente, né? Olha, é sempre possível. Eu sou esperançosa, não é só positiva. Eu tenho esperança e a educação ela é pura esperança, né? Mas o Paulo Freire falava da esperança do verbo esperançar. A gente tem que agir, né? Então não é só ficar na esperança. E eu acredito muito nisso. Agora, a gente tem que olhar um pouquinho para as causas, né, desse jovem estar assim desmotivado. E as causas são inúmeras. Então, sempre uma situação, ela é igual queda de avião, né? Não é só uma causa, é multicausalidade, porque você tem vários aspectos interferindo naquele jovem para ele estar desse jeito. Então, você começa com a estrutura familiar, o contexto, você começa com segurança ou insegurança alimentar, coisas muito básicas, né? Você tem ainda as relações na família, as relações na comunidade, as relações na escola. Você tem uma eventual dificuldade de aprendizagem, você tem algo que veio sendo carregado das séries iniciais, você tem, às vezes, uma questão de alfabetização que não foi devidamente, que não aconteceu devidamente na idade certa. Então, você entende que o contexto, você tem um contexto sociocultural, político, econômico ali em volta daquele ser, que está em formação. Sim. Não é porque ele é jovem, tem 15, 16 anos, que já deveria estar pronto. Ele ainda não está pronto, ele está conosco. Nós temos que mudar a abordagem. É muito diferente você falar de jovens e falar da criança. As formas de lidar são diferentes. Sem dúvida. Mas acreditar sempre. Tá certo. Sempre. André, E nunca deixar esses jovens para trás. Agora, eu acho que o exemplo de um pai e de uma mãe, mesmo que ruim, ele é muito forte para um jovem. Em que nível que a gente conseguiria mudar alguns pais que realmente não têm nenhum compromisso na criação dos seus filhos, né? Que fazendo com que isso que você iniciou falando, né? Se a base familiar deles não tem o mínimo garantido. Sim. Os órgãos estão discutindo o planejamento familiar, porque a gente vê muito adolescente continuando sendo mãe, que não tem estrutura nenhuma para ter essa responsabilidade, né? E a vítima é a criança. Sim. A sociedade está madura para esse nível de discussão ou existe um certo ambiente meio velado, para não falar de planejamento familiar? Tenha filho quando quiser.
Eu não vou saber responder para você em termos do planejamento público para essa questão. Se a sociedade está madura para isso, talvez a gente não possa esperar a sociedade amadurecer. A gente tenha que provocar essas discussões cada vez mais, e esse também é o papel da educação, né? Agora, você tocou num ponto que é tão importante, e eu não vejo a nossa sociedade, a sociedade brasileira como um todo, e aí eu falo até do empresariado e da questão do marketing no nosso país, não preocupado em proteger a infância, em proteger as nossas crianças, porque o exemplo é crucial. Então, o exemplo dos pais, o exemplo da sociedade como um todo. Com certeza. Né? E a gente antecipa algumas coisas pela nossa forma de lidar com as questões, achando que a criança é criança, ela não está percebendo. Ela está incorporando tudo, muito mais pelo exemplo do que por aquilo que a gente fala. Por isso que para desenvolver uma criança, a gente precisa dar trabalho e a gente cansa. Por quê? Porque você precisa ser coerente, constante, e você tem que ter um percurso de continuidade ali por 16, 18 anos. Né? Então, dá para cansar? Dá, a gente vai cansar, não é um movimento linear, porque a gente também está se desenvolvendo junto com a criança, junto com esse jovem. Essa é a beleza da coisa. Mas é o que você falou, né? E por isso que nós estamos com essa pauta aqui nessa entrevista, porque a gente acredita na formação desses jovens, né? Acreditamos que sempre é possível intervir a favor de uma boa formação. Nós vamos para mais um intervalo comercial, Andréia, e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta conversando com uma grande educadora, hoje empresária da área, também autora de um livro extremamente importante, Andréia Andrade, que tem um termo aqui. Nós vamos evoluindo e conhecendo novas metodologias, novos temas, soft skills, é isso? É isso. Me fala um pouco desse livro aqui, que é super importante na formação de jovens. É isso aí, na formação de crianças e jovens, soft skills faz o contraponto a hard skills, né? Então, as soft skills são as habilidades socioemocionais. A gente conhece na educação como habilidades socioemocionais, que são habilidades não acadêmicas, né? Então, as hard skills seriam as habilidades acadêmicas, que a gente está acostumado a olhar principalmente para a escola e ver como responsável pelas habilidades acadêmicas de pensamento crítico, analítico, raciocínio lógico, uso das linguagens e outras habilidades acadêmicas. Tá. E hoje, mas cada vez mais, já há mais de uma década, as soft skills, as habilidades socioemocionais, elas vêm ganhando corpo. Não só nas escolas, mas esse termo soft skills também é muito usado no ambiente corporativo. As empresas vêm trabalhando muito. O desenvolvimento humano, né? A questão da empatia, da resiliência, da tomada de decisões, da criatividade. Então, são inúmeras habilidades socioemocionais. André, a gente parece que está entrando numa fase do mundo que é muito importante ele ser bem formado numa faculdade de engenharia, de medicina, de administração, do que ele for. Mas a parte emocional está entrando por todas as vias, que se o indivíduo não tiver um controle emocional hoje, ele pode ser o melhor matemático do mundo, pode mandar o homem para a NASA, mas ele não é um bom profissional. Exatamente isso. É isso? É isso. Tem até uma pesquisa que foi trazida no contexto de abertura desse livro que fala que as pessoas são contratadas pelas habilidades acadêmicas e experiências profissionais, mas elas são desligadas pelas habilidades socioemocionais. Sem dúvida. Por não dar conta de liderar uma equipe de forma positiva, de trabalhar em equipe, de se comunicar com clareza, de desenvolver, de demonstrar empatia nas relações. E o que a gente pode dar de sugestão para o nosso telespectador, para essa pessoa que se sente assim, que entra no emprego, qualquer coisa já quer sair, já quer abandonar, quer brigar? Não é porque a vida não pode brigar, né? Você tem que ter as portas abertas por onde passou. Com certeza. Tentar. Ninguém é obrigado a fazer nada. Às vezes você vai numa empresa, parece que a pessoa que está te assistindo, te atendendo ali, ela está cumprindo uma sentença da justiça de tão... isso em todos os níveis de profissionais, medicina, engenharia, em caixa de um supermercado. Então,
esse momento do século XXI, ele passa a ser importante mesmo, esse controle emocional. Sim. Quem passa tem esse tipo de atitude, como é que a pessoa pode melhorar isso aí? Olha só, a boa notícia é que isso é desenvolvido ao longo da vida toda. Dá pra então, desenvolver. não existe essa coisa, síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, morri assim. Então, nós nos desenvolvemos ao longo da vida. Agora, qual é a dica? É a intencionalidade. Mas para ter essa intencionalidade no desenvolvimento, você precisa se conhecer. Você precisa se perceber e perceber que você está precisando desenvolver alguma habilidade específica. Aceitar uma ajuda. E colocar foco nisso. As leituras ajudam muito, um trabalho individual, de uma mentoria, uma liderança na sua empresa que possa ajudar. E quando a gente fala em escolas, nós falamos tanto em casa, das famílias fazendo esse papel, como na escola, né? A escola ter espaço e ter ambiente, ter tempos previstos para trabalhar. Os professores estão preparados para isso? Porque o que se fala é que o Cada professor vez ganha mais. mal e que não tem apoio, que ele não recebe incentivo, falando da rede pública de um modo geral, né? E eu acho que o professor é uma função extremamente importante, porque é ele que está ali com esses jovens o dia inteiro, então a gente tem que valorizar muito esse ambiente educacional. Com certeza. Agora, a própria base nacional, se os professores estão preparados, se não estão, estão no caminho de. Estão no caminho, estão se preparando para isso. Eu espero que sim, né? Até porque a nossa base nacional comum curricular, ela contempla soft skills nas 10 competências gerais que estão no preâmbulo dessa base. Então, empatia, autoconhecimento, autogerenciamento. A quem você sugere a leitura desse livro? A todos os pais, a todos mães. Os pais. Agora vem o Dia das Mães, Dia então das Mães, chegando. É um presente, né? Amanhã. Porque a gente quando fala assim que a mãe tem que isso, tem que aquilo, os pais, né, parece que tem um dedo apontado. Eu queria deixar essa responsabilidade com muito afeto, com Sem muita dúvida. leveza, porque a educação é no longo prazo. Então, se não for um caminho leve, a gente sucumbe. Então, é melhor não sucumbir e caminhar gradativamente com a criança e perceber o seu próprio desenvolvimento como ser humano, junto com aquele serzinho humano que a gente está desenvolvendo. Muito importante. Né? Aliás, então, essa leveza ela é muito importante. Fazer isso acontecer de forma leve, né? Porque será gradual, tem muitos né? bons pais, né? A gente fala assim, Tem, com mas certeza. A gente percebe aí, e aproveitar aqui o Dia das Mães também, cumprimentar a todas as mães, porque essa missão não é fácil, não é simplesmente ter o filho, mas gerir esse filho por toda a vida, né? Então é um desafio muito grande e a gente reconhece isso. Outro desafio que a gente tem visto nessa geração é o acesso às drogas, né? Isso também tem tirado muita gente do caminho. Muito. Esse é um ponto que eu acho que todas as famílias merecem atenção. E olha, não é qualquer escola, é escola pública, faculdade. A gente está acompanhando aí que esse, infelizmente, é um problema sério, né? Quando eu falei dos desafios, né, da saúde mental, da defasagem escolar e da violência nas escolas, as drogas, elas estão ali atreladas a esse contexto, tanto de saúde mental quanto de violência, né? Sem dúvida. E quando a gente fala da defasagem, a gente tem ainda na rede pública uma questão forte de absenteísmo escolar. Então, quando você junta tudo isso numa sociedade que você vê o ingresso às drogas cada vez mais precocemente, é algo que a gente tem realmente que se ocupar, que agir. Mas a gente precisa de políticas públicas. Então, a educação, quando a gente começa a pensar macro demais, às vezes a gente se desespera. Então, é importante a gente ver onde é que a nossa mão alcança, né? Ô, Andréa, esse é um tema que nós poderíamos ficar mais um programa. Nosso tempo aqui está curto, mas com certeza faremos uma pauta sobre isso, porque isso sabemos da importância que tem isso na formação. Com certeza. Quero agradecer imensamente a participação da Andréa Andrade, uma educadora, escritora, empresária, que trouxe aqui uma experiência importante na formação da educação, principalmente para os jovens. Muito obrigado pela sua participação aqui no Desenvolve Vale. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, pela pauta dedicada à educação. Maravilha. Privilégio estar aqui. E a você, nosso telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Tenha amanhã um ótimo Dia das Mães e até o próximo programa. Obrigado.